Esse com certeza é um dos vídeos mais interessantes que eu já gravei, né? Estou dizendo isso antes de ter gravado, mas você entendeu. Porque a gente vai falar sobre empresas bilionárias em dólar, empresas que com certeza você conhece pra caramba e que estão no nosso imaginário, fazem parte do nosso dia a dia, mas que muitas vezes não dão $1 de lucro ou R$1 de lucro. E por que isso está acontecendo? É uma mudança de paradigma? Faz sentido investir nessas empresas? Qual que é o resultado delas? Vocês vão se chocar com alguns dos resultados que eu vou mostrar. Então, vem comigo e espero que você curta esse vídeo. Mas, claro, antes de mais nada, também esqueci de dar um recado. Qual que é o recado, Caí? Tem que dar like nesse vídeo. Dá um like nesse vídeo, isso daqui ajuda demais o algoritmo do YouTube a entender que esse é um bom vídeo. Então vamos lá. Para você investir numa empresa, o que é um fator decisivo? Por que a gente investe numa empresa, né? Tirando aquele lado de porque você quer o bem da humanidade, às vezes tem uma empresa que defende a sua causa, a gente quer lucro. A gente quer que a empresa tenha lucro, tenha resultado. Então geralmente a gente olha o DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício, para entender se essa empresa ela é saudável financeiramente, para ver se faz sentido a gente colocar o nosso capital aqui, esperando que talvez isso daqui dê um lucro lá na frente. E aí, existem algumas empresas avaliadas em bilhões de dólares que rompem algumas dessas regrinhas de mercado. Então a gente tem aqui, por exemplo, o Uber. Você já usou Uber alguma vez? Deixa aqui nos comentários. Só pra gente ter um filtro, porque é uma empresa que faz parte do dia a dia, né? A gente paga uma grana, né? Pô, e o motorista ele ganha menos do que o que a gente paga. E como que essa empresa pode ter um prejuízo tão grande? O Uber é um caso desse. Aí você tem outras num caso semelhante, né? Às vezes não igual ao Uber, mas você tem Pinterest, você tem Spotify, você tem Snap, que é a dona do Snapchat, Airbnb e o Twitter, né? E o que está acontecendo? Existe um novo conceito no mercado. O Damodaran, uma das pessoas que eu mais admiro no mercado financeiro, ele tem uma frase que diz: a razão dessa inversão no mercado está na valorização que essas empresas têm como potencial de venda no futuro, o que faz muitas pessoas apostarem nesse investimento. Então, o que o mercado imagina e que é óbvio, né? Ela está gastando muito dinheiro hoje, ela não tem resultado hoje, mas em algum momento ela vai virar a chave e vai começar a dar resultado. E será que isso é verdade? Em 2018, nos Estados Unidos, uma estatística bizarramente chocante é que 81% dos IPOs que aconteceram em 2018, ou seja, das empresas que entraram na bolsa em 2018, foram de empresas que não tiveram lucros no ano anterior à abertura de capital. Então, se a empresa abriu em 2018, em 2017, 81% dessas empresas que fizeram IPO não tiveram lucro. Olha que inversão de valores, que coisa diferente, né? E aí tem um índice do Goldman Sachs muito interessante, que é o Non-Profitable Technology Index. Ele pega as empresas non-profitable, que não têm lucros, e aí tem um indicador dessas empresas. E esse indicador está nas máximas, ou seja, muitas empresas com valor de mercado gigantesco e que não tem lucro. E aí, vamos falar aqui sobre alguns desses cases, né? E talvez te mostrar um pouquinho sobre o que você não está olhando, né, dentro desse mercado. Vamos falar de Uber, né? Olha o que é muito doido. Uber, né? A gente espera, claro, que é possível que o Uber seja aquela empresa que vai dominar os meios de transporte, né? Especialmente por aplicativo. Só que o mais louco é que o Uber soltou um documento reconhecendo que talvez o Uber nunca dê lucro. Olha isso. O Uber também ressaltou aos futuros investidores que talvez nunca dê lucros. Isso aconteceria devido a uma característica de mercado em que a empresa atua, que conta com forte incentivo financeiro para motoristas e descontos em viagens para passageiros. Kaique, você investir numa empresa que diz que ela pode nunca dar lucro? Eu não, tá louco? Doideira isso, né? Mas, enfim, né? Isso saiu. O Uber confirma IPO, mas alerta sobre nunca dar lucro. Isso é muito bizarro. O Uber hoje vale o que vale. Só que vamos olhar para os números da Uber, né? Então a gente olha aqui para total revenue, né? Então é receita total. Em 2017, a gente teve lá 7,9 bi, depois 11 bi em 2018, em 2019 14 bi, uma receita crescente, e em 2020, pandemia, né? Então acho que teve menos corrida e a receita caiu. Só que a gente olha para o operating expense, né? O OPEX. A gente teve aqui um OPEX de 7,8 bi, depois 8,6, depois 15 bi, né? E depois 10 bi na pandemia, só que teve menos corrida. Então, o que é importante a gente olhar? Se a gente olha aqui para o EBIT, EBIT é o lucro operacional, né? Basicamente. O EBIT seria os Earnings Before Interests and Taxes. Então, seria o lucro antes dos impostos e taxas. Então, se você olha para o lucro da empresa antes de descontar os impostos e taxas, qual que ele é? Em 2017, 4 bi de prejuízo. Em 2018, né? A gente
teve um EBIT de 1,9 bi, em 2019 um EBIT de menos 7,8 bi e em 2020 um EBIT de menos 6,4 bi. Cara, a empresa precisa estar capitalizada para poder aguentar umas porradas desse tamanho. E o Uber vale 98 bilhões de dólares, ou seja, vale 100 bilhões de dólares a empresa, né? Uma empresa que em 2017 deu um lucro operacional de menos 4 bi, depois 2 bi positivo, menos 7,8 bi, menos 6 bi. Agora, claro, como ela tem um fluxo gigantesco, é possível que tenha uma inversão em algum momento e ela consiga monetizar. O problema do Uber é, pô, você tem concorrentes e você precisa pagar muito para você tanto, às vezes, fazer o cliente vir para sua plataforma, quanto para você segurar o motorista, né? Então você tem um cupom, é promoção, é não sei o que lá, e aí o custo fica muito alto e às vezes acontece o que a gente está vendo. E a gente olha para uma outra empresa, a gente olha para Netflix, né? E a Disney, quando ela entrou no mercado, ela chegou causando, né? Porque a Disney ela já vem com um catálogo gigantesco de filmes, já vem com muito dinheiro, é uma empresa centenária e ela vem causando muita coisa no mercado. Então tem muita gente dizendo, pô, Netflix não vai aguentar. E aí, tem muitas razões que a gente sei por aqui do porquê talvez a Netflix ela não aguente no longo prazo. E vale dizer que não é que eu escrevi tudo isso daqui, mas a gente foi buscar no mercado quais são os motivos pelos quais eles acham que talvez a Netflix não dê certo. E depois eu vou te mostrar os números da Netflix e talvez você se impressione. Então, a competição aumentando. Esse é o primeiro ponto, né? A Netflix, quando ela entrou, era meio que só ela. Hoje você tem Amazon Prime, Disney Plus, Telecine Premium, Globoplay, HBO Go. Lançou esses dias também o Paramount Plus também. Então, assim, tem muita gente produzindo. Isso aqui é gigante, a competição aumenta, tá? Depois você tem gastos com conteúdo que não adicionam assinantes suficientes. Os gastos de streaming e marketing aumentaram de 308 dólares para cada novo usuário em 2012 para 581 dólares para cada novo usuário, novo assinante. Então, esse custo aumentando, né? Por outro lado, depois, ainda depende do conteúdo licenciado que está perdendo. Porque como não tinha outras plataformas de streaming, o pessoal colocava tudo lá dentro. Então, eu lembro que tinha Marvel, tinha Harry Potter, tinha um monte de coisa. Hoje, cada um tem o seu. Então, as plataformas estão ficando cada vez mais dependentes dos seus conteúdos originais e menos dos conteúdos de terceiros. Depois, clientes caindo fora. Então, hoje você tem um certo churn, né? Um churn acontecendo. Aí você olha para o crescimento da Netflix. Pô, o crescimento em número de usuários não está tão grande assim, né? Para uma plataforma com quase 200 milhões de assinantes, pô, crescer 2 milhões de assinantes não é mais tão representativo quanto era antigamente, né? Então no Q3, ou seja, no terceiro trimestre de 2020, cresceu 2 milhões de usuários. No primeiro trimestre cresceu pra caramba, né? Por causa da pandemia, depois teve um crescimento mais alto, mas agora já está estabilizando um pouco. Depois, Netflix é mais como uma rede TV tradicional agora, né? Então o que está acontecendo, né? Quando a gente olhou pra Netflix lá atrás, eu lembro da vibe, era tipo, nossa, olha que barato, eu posso assistir tudo e a hora que eu quiser e tal. E aí de repente veio a Disney Plus, eu assino a Disney Plus, aí de repente a Amazon Prime, eu assino a Amazon Prime, aí assino o Telecine. E falou, pô, eu não assino mais TV a cabo, só a internet. Então eu vejo que no final das contas, hoje a gente está gastando quase a mesma coisa que a gente gastava com TV a cabo. Mas o valuation de uma empresa como a Netflix não tem nada a ver com a de uma empresa de TV antiga, né? Pelo contrário, os múltiplos delas são muito mais elevados e já a gente vai falar sobre isso. Depois, a confiança no mercado de crédito cria risco. Então, a empresa levantou 2 bilhões de dólares em dívidas no início desse ano, elevando sua dívida total para 14 bilhões de dólares, né? Por quê? Porque hoje a empresa ela depende muito de um cash burn ali e de um burn rate consideráveis para ela continuar crescendo. O ponto é, os números da Netflix são ruins? Ela não dá lucro? É uma empresa ruim? Bom, primeiro sobre o arco de usuário. Eu amo a Netflix. Demais, amo mesmo, assim, acho que é um puta exemplo de empresa de relacionamento com o cliente, admiro pra caramba, pô, queria muito ter algum projeto meu na Netflix, assim, seria incrível, né? Segundo, como investidor, vamos olhar para os números. O shipping. Depois, vamos olhar para os números, né? A empresa, ela registrou um lucro líquido de 542 milhões de dólares no quarto trimestre de 2020. Vamos pegar aqui a receita total dela. Receita total da Netflix. Em 2017, 11 bilhões de dólares. Em 2018, 15 bilhões de dólares. Em 2019, 20 bilhões de dólares. Em 2020, 25 bilhões de dólares. Pô, nada mal, vem um growth muito forte. E aí a gente olha para o EBITDA, lucro operacional. Por que não o EBITDA e sim o EBIT? Porque o DA
do EBITDA é o Depreciation and Amortization, né? E ela não tem muitos ativos pesados para depreciar ou amortizar, alguma coisa assim, tá? Então, eu tô olhando para o lucro operacional. E o lucro operacional, em 2017, 838 milhões de dólares. Em 2018, 1,6 bilhão de dólares. 2019, 2,6 bilhões de dólares. E em 2020, 4,5 bilhões de dólares. Então, veja que ela tem um lucro operacional crescente, crescendo de uma forma violenta a quase 100% ao ano. Pelo menos nos últimos 3 anos consecutivos. Isso daqui é um número incrível. A gente olha aqui para o PE, né? PE é o PL em português, seria o Price Earnings, ou preço-lucro. O atual dela está em 84, ou seja, você paga 84 dólares para ter $1 de lucro. Só que o Forward PE, ou seja, o PE futuro dos próximos 12 meses, está em 39. Por quê? Porque se a empresa, se você paga um preço hoje e a empresa dobra o resultado dela, o seu PE, ele cai pela metade. E aí se dobrar de novo, cai pela metade de novo. Então se a Netflix crescer por 100% consecutivamente nesse ano e no próximo, o PE fica em 20. E um PL de 20 para uma empresa como essa já começa a ficar um pouco distante daquele conceito que a gente estava citando no começo do vídeo, né? Já é uma empresa que começou a ter um grande resultado, mas isso é recente. Quando ela foi criada, né, e começou a crescer muito, ela não tinha lucro. Então veja como é possível que uma empresa que não tem lucro e invista e opere dessa forma, ela pode dar a volta por cima. A maioria não, mas algumas podem. Né? E esse daqui é um exemplo da Netflix. Ela é uma das empresas que mais gasta com conteúdos não esportivos. Né? Em 2019 saiu uma lista em que a Disney foi o primeiro, Comcast o segundo, AT&T terceiro e Netflix em quarto. E a Amazon começando lá atrás, né? Com 2 bilhões de dólares. E você tem vários outros exemplos. Você tem o Facebook, por exemplo, que basicamente não tinha resultado positivo, né? não tinha lucro. E hoje o Facebook, ó, só para vocês terem uma noção, ele está negociando a um PE de 25 e um Forward PE de 19. Só que o Facebook não dava lucro lá atrás. E a Amazon talvez seja o exemplo mais icônico de todos. Porque a Amazon abriu capital em 1997 e deu seu primeiro lucro só 6 anos depois. Mas mesmo assim, ela ficou por 14 anos tendo resultados medíocres em termos de lucro, até que ela começou a de fato ter os seus primeiros lucros expressivos só em 2017. Então, quando que faz sentido você investir numa empresa que não dá lucro? Né? Então, vamos pegar o exemplo da iFood aqui. A iFood, ela poderia lucrar. O que ela faz? Ela abre mão disso para que ela invista no seu crescimento, para que ela cresça mais rápido. Então, às vezes, você vai olhar na linha final e fala, puta, não teve lucro, mas foi uma opção da empresa para ela crescer mais rápido. A Amazon, que foi a mesma linha, eu vou mostrar para vocês alguns cálculos aqui. Então, é importante que na nova economia você entenda sobre alguns indicadores importantes, senão você dificilmente vai conseguir olhar para uma empresa, entender o valor dela, se ela se enquadrar num contexto mais de tecnologia, mais de startup. Né? Então, o que é o grande segredo desses negócios? É a relação do CAC com o LTV. O CAC é o seu custo de aquisição do cliente e a LTV é o seu lifetime value. Então, o que é o CAC? Né? O CAC é basicamente o custo total de marketing e vendas. Então, você vai pegar tudo que a empresa gasta de marketing e vendas e você vai dividir isso daqui pelo número de clientes. Então, vamos pegar o exemplo aqui do CAC da AWS. A AWS é a Amazon Web Service, que é basicamente o serviço de cloud da Amazon, tá? Então, se você pegar o número de usuários que a Amazon cresceu em 2015, você vai ver que ela cresceu 541.910 usuários. E você vai ver que ela gastou em marketing e vendas 467 milhões de dólares, tá? Então, o que a gente faz? 467 milhões de dólares divididos por 541 mil usuários. Então isso aqui vai dar um CAC de 862 dólares e 44. A Amazon tem uma informação preciosa aqui e a gente como investidor também. A gente olha então para isso e fala, entendi, a Amazon para adquirir um novo cliente no serviço de cloud dela, ela gasta 862 dólares, né? Isso é uma informação valiosa. Agora, quanto que esse cliente dá de dinheiro, né? Dá de resultado? Então a gente vai olhar agora para o LTV desse cliente, né? O valor do cliente no tempo. E para eu calcular o LTV, se tanto o CAC quanto o LTV, eles têm variáveis, né? Empresas calculam de forma diferente, tem pontos de vista diferentes, esse é só um deles. Mas a gente poderia calcular o LTV da AWS da seguinte forma: receita anual por cliente. Então a gente pega quanto que o cliente que assina o serviço paga por ano, né, na média, e a gente multiplica isso pelo tempo que esse cliente se mantém cliente, para que eu veja qual é a receita total que esse cliente gera na média. Se você pega e assina a Netflix e você paga R$30 por mês e você fica como assinante por 12 meses, você vai pagar R$360, você vai gerar R$360 de receita. Se você se mantém, na média, 2 anos assinando Netflix, você vai ter gerado R$720 para a Netflix. Então é importante você pegar o que você paga por ano e multiplicar pelo tempo médio que você fica. Como que eu sei isso? Bom,
Existem suposições e depois, quando a empresa é mais madura, ela começa a ter os dados oficiais. Eu não tenho esse número da Amazon, eu nem sei se ela divulga na verdade, talvez seja estratégico para ela, mas a gente fez uma brincadeira aqui, uma suposição, para que a gente entenda o raciocínio, tá? Então, o que a gente assumiu? A gente assumiu o seguinte, a gente assumiu que o cliente se mantém cliente na AWS por 6 anos. Pode ser mais, pode ser menos. A gente assumiu que ele fica 6 anos pagando. A gente puxou na linha da AWS qual que é a receita anual que ela tem. E ela tem de receita 12,2 bilhões de dólares. Então eu pego aqui, ó, 12,2 bilhões de dólares. Essa aqui é a receita anual da AWS, né? Aí você pega que eles têm 1,694,910 clientes. Então, primeiro passo, eu vou pegar isso daqui, vou pegar a receita total, vou dividir pelo número de clientes total. Eu vou chegar então a 7.209 dólares e 23 cents. Então eu sei que por ano, cada cliente da Amazon gera 7,2 mil dólares. A minha relação do CAC LTV vai ser muito positiva, porque se no CAC eu gasto 862 dólares para trazer um cliente, e no ano, na média, eles pagam 7.200 dólares, pô, isso aqui é um puta número. Agora vamos descobrir o LTV disso daqui. Porque o que poderia acontecer também? Eu poderia descobrir que a receita anual por cliente é menor do que o CAC. Então eu poderia pagar 862 dólares e o cliente me gerar só 400 dólares por ano. Isso daqui poderia dar a impressão que essa empresa ela é ruim, que não dá resultado. Mas se o cliente fica na média 10 anos assinando, esse investimento se paga, né? Por isso que a gente precisa entender dessas contas. Aí beleza, vamos agora calcular o LTV de fato. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa receita anual que eu tenho por cliente e eu vou multiplicar por 6, que é o tempo médio que eu estou estimando que ele vai se manter cliente. Isso daqui vai dar um número de 43 mil dólares e alguma coisa. Só que aí eu tiro o CAC, que é o custo de aquisição disso daqui. Então se eu tirar o CAC, vão sobrar 42 mil dólares, 392,95. O LTV então de um cliente da AWS seria esse. Então quando eu entendo que o meu CAC é esse e o meu LTV é esse, não tem por que eu mirar o lucro agora, porque o que eu preciso fazer é acelerar para eu captar muito mais cliente. E essa é um pouco da cabeça de uma empresa de tecnologia, uma empresa moderna, uma empresa que pensa no futuro, mas obviamente a gente não pode fazer um cash burn a qualquer custo, porque isso daqui tende a ser imaturidade e tem muitas empresas fazendo isso hoje, no meu ponto de vista. Ponto positivo aqui. Uma empresa de tecnologia tem uma grande vantagem, opcionalidade. Então o que você acha que é mais provável? Que a Amazon desenvolva um sistema de cobrança e passe a competir com os bancos? Ou você acha que seria mais provável que a Petrobras fizesse isso? Porque elas têm muita coisa na mão e já tem esse core, né? É muito mais fácil uma Amazon, um Google ou alguém abrir uma wallet e eu teria a minha conta corrente lá. Eu teria a minha conta corrente lá, ou pelo menos experimentaria, né? Diferente de se o Itaú, o Bradesco, o Santander, Banco do Brasil, algum banco falar, olha, eu tenho um novo serviço. É muito mais provável que eu teste isso como uma empresa cool, né? E com base em tecnologia e parruda do jeito que são essas. Certo? O que você achou desse vídeo? Diferente? Dá um feedback pra mim, me diz se você achou maneiro, se fez sentido pra você, se te ajudou de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo.